TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Muito bem, muito boa noite. Nós estamos começando aqui pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde gravado é no sábado, ao vivo é toda terça-feira. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco. Eu sempre reforço que não justifica a gente gravar um programa de saúde. O interessante é que ele seja ao vivo, nessa interatividade total e absoluta com o público que nos acompanha. Nessa terça-feira, que é dia 20 de maio, fez frio em Divinópolis hoje, falta aí um mês ainda para o início oficial do inverno. Eu não vou perder tempo, vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2025, eu recebo ele, que é parceiro da TV Candidez, parceiro do Amostra Grátis da Saúde, sempre nos ajuda aqui a fazer o programa com toda a sua experiência. Eu me refiro ao doutor Otaviano Greco. Boa noite, doutor Otaviano, prazer recebê-lo aqui, mais uma vez, aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel, boa noite, telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês, meu. E mais uma vez agradecendo aqui em nome de toda a direção da TV Candidez a sua participação, porque você sempre nos ajuda aqui a fazer o programa com informações importantes. Infecções respiratórias e doenças circulatórias são os nossos temas de hoje. Você pode participar conosco. Doutor Otaviano, as infecções respiratórias nessa época do ano são mais preocupantes e se sim, por quê? O frio, ele traz um lado perverso com relação à saúde. As mudanças bruscas de temperatura ou a pessoa submeter-se a períodos longos em ambientes com baixa temperatura tem uma maior tendência realmente a baixar a sua resistência orgânica. E isso facilitar que os vírus respiratórios, que são os grandes vilões, atinjam essa pessoa e se o sistema imunológico estiver enfraquecido, a pessoa pode realmente adquirir uma das viroses mais comuns, que é a influenza, que é o vírus sincicial respiratório, que é o vírus do resfriado, é o vírus do tipo adenovírus, são os vírus do Coxsackie-B, vírus citomegalovírus, são vários vírus que têm soltos, infelizmente, nem vamos dizer uma palavra feia, soltos, aí, e tem facilidade de contágio. Outra coisa que é importante salientar, Samuel, é que as pessoas, hoje existe uma maior circulação de pessoas entre cidades, entre estados, entre países. Então, esses vírus têm uma incidência muito maior hoje do que antigamente, porque a velocidade com que há a transmissão é muito maior. É muito comum, infelizmente, em viagens internacionais, as pessoas adquirirem patologias respiratórias. O avião é um ambiente pressurizado, onde há uma realimentação com o próprio ar interno. Então, há uma recirculação das partículas que estão ali dentro do avião e essa recirculação atinge todo o ambiente. É muito comum. Então, eu estava esquecendo aqui o vírus Covid, que não desapareceu, está entre nós. Apesar, graças a Deus, está de uma forma mais branda, mas continua presente.
Essa questão do avião aí é algo que as pessoas não levam muito em consideração, mas isso existe, porque o ar, ele fica Ele circulando. É recirculante. Isso existe então. Existe. E tem uma coisa, tem uma baixa tensão de oxigênio também. Então as pessoas já têm doença respiratória, asma, bronquite, ou está com um resfriado mais forte, pode agravar fazendo uma viagem internacional, que são mais longas, ou aqui mesmo dentro do país, em viagens mais longas, acima de 3, 4 horas de viagem. A gente sabe que na questão do frio, do inverno, porque oficialmente a gente não está ainda no inverno, mas a temperatura ela já caiu bastante aqui em Divinópolis. Tanto é que você já está aí com uma jaqueta de couro aí. Nós estávamos agora há pouco aqui no estúdio sem o ar-condicionado, uma temperatura agradável. Essa preocupação ela tem que ser um pouco mais redobrada nesse período do inverno, essa temperatura mais baixa, doutor Otaviano Greco? Sim, eu acho que as pessoas têm que cuidar mais da saúde. E essas mudanças bruscas de temperaturas realmente são indesejáveis. Você, por exemplo, pega uma pessoa que está num ambiente climatizado, ela, ao sair daquele ambiente climatizado, vai ter um choque de temperatura. E o inverso também. Você está num ambiente mais quente e entra num ambiente climatizado. Essas variações aí de alguns graus têm influência negativa sobre a facilitação para pegar uma doença respiratória do tipo virótica. As doenças também infecciosas são as pneumonias, né? Seja pelo pneumococo, pelo hemófilos, pelo a Klebsiella, outras patologias que são menos frequentes, mas o pneumococo e o hemófilo são os mais frequentes. São patologias sérias, com importante redução da capacidade funcional da pessoa e, se não tratada de forma adequada, pode trazer consequências mais graves. Com relação à questão da pneumonia, eu sempre ouvi dizer que pneumonia em adulto ela pode ser mais grave do que no adolescente ou na criança. Isso é verdade ou não? Não, eu acho que não tem essa não. No idoso, né, no idoso já frágil, sim, isso é verdade. Tá, tem alguma forma de prevenir a questão da pneumonia? E aí eu vou acrescentar uma outra questão que é sobre a bronquite. Existe uma diferença entre bronquite e pneumonia. Vamos pela ordem dessa forma. Não, a pneumonia, a pessoa tem contato com alguém doente ou alguém portador são daquela bactéria. E se tiver com a resistência orgânica mais baixa, vai adquirir a patologia. A bronquite, normalmente a pessoa já tem uma doença respiratória de longa data, seja asma, seja tabagismo, seja distúrbio alérgico, e essa pessoa vai desenvolver, com o passar do tempo, uma inflamação crônica das vias aéreas inferiores, né? E isso aí pode facilitar. Em crianças é muito comum a associação de bronquite com quadro de sinusite, em criança. Na adolescente é menos, e também no adulto já tem também outro problema, somente o adulto mais frágil. Ele pode ter a chamada pneumonite aspirativa, quer dizer, líquido do conteúdo do estômago volta na garganta da pessoa, a pessoa está dormindo ou tem um reflexo já diminuído de deglutição, pode engasgar e essa patologia se instala por infecções repetidas de pequenas gotículas que caem. Muito bem, você sabe que o programa é ao vivo, a gente começa já a receber aqui algumas perguntas. Olá, Samuel, boa noite, gostaria de não me identificar. Pergunte ao doutor Otaviano. Bebida gelada pode causar um efeito negativo para uma possível pneumonia? Parabéns pelo programa. Não, pneumonia não. O problema da bebida gelada, muito gelada, né? É justamente o mesmo efeito do frio em si. É quebra da barreira de proteção no nível de garganta. Então, você pode ter inflamações mais acentuadas. Mas digo, isso muito mesmo acontece quando você tem ou já uma contaminação prévia, né? A bactéria está nas suas vias, na região da garganta, na região nasal, e ela tem só a oportunidade, ao quebrar a resistência local, para que haja a manifestação e introdução dentro do seu corpo. Vamos reforçar mais uma vez, para nesse primeiro bloco ainda, quais são os maiores causadores das infecções respiratórias, principalmente maio, junho, julho e agosto também costuma ser muito frio aqui em Minas Gerais. É o que eu falei, são as doenças viróticas. O vírus abre a infecção, quebra a resistência do organismo
e as bactérias que já estão no próprio organismo podem infectá-lo. Esses vírus são, como eu já citei, são os mais diversos. O que acontece é que a pessoa tem que ter um contato com a quantidade maior de vírus para poder cair a sua resistência e facilitar a infecção. Então, isso é frequente em conversas muito próximas, onde a pessoa, com gotículas de saliva, faz essa transmissão. Num ambiente fechado, onde se vem muitas pessoas dentro daqueles ambientes, né? Fechado em reuniões, em sala de aula, né? Essa época do ano também, as crianças adoecem com muito mais facilidade, né? Então, quer dizer, você tem tudo isso. Bom, o governo lança sempre campanhas de vacinação contra a gripe, né? E tem também as campanhas de vacinação contra a pneumonia. Mas, na minha opinião, eu acho que na nossa região aqui do Centro-Sul, como nós começamos a enfrentar o inverno, quando a gente começa a enfrentar quedas da temperatura, somente na madrugada, já em abril, o certo seria que essa vacinação ocorresse em setembro, no mais tardar em março, para poder proteger mais a população. Então, o que está acontecendo? As campanhas de vacinação sendo feitas mais tarde, tem um problema muito sério, porque a pessoa já está com um certo grau de predisposição. Então, já existem vírus mais circulantes no meio da população. Infelizmente, uma parcela menor, mesmo vacinada, vai adoecer e vai haver uma transmissão com mais facilidade. Essa aí é uma observação muito interessante. Então, o ideal seria, no mínimo, de 2 para 3 meses. Para trás. Né? Doutor Otaviano, já que você falou na questão da vacinação, eu tenho quase que certeza que você já deve ter recebido essa queixa, ou essa pergunta, ou essa dúvida no seu consultório, que aliás fica aqui bem próximo, que é o Costa Rangel, né? Na antiga casa que foi da sua família, do doutor Otaviano pai, como muita gente gosta de mencionar. Eu já ouvi de algumas pessoas que têm medo de tomar a vacina contra a gripe, contra a influenza, porque vai tomar a vacina e vai gripar. Você já ouviu também essa queixa, essa dúvida? Não, isso aí normalmente é se a pessoa já tem alguma doença autoimune que não está bem controlada, ou se uma pessoa é um idoso muito frágil e está com alguma patologia infecciosa, seja respiratória, urinária, e já está com a resistência mais baixa. Nessas pessoas, se me perguntam, a primeira coisa que eu pergunto, você está com alguma infecção ativa? Você está com alguma predisposição a um quadro infeccioso? Teve algum problema recente? Então, você tem que saber como está o sistema imunológico dessa pessoa. Porque para você tomar uma vacina, seu sistema imunológico tem que estar apto para poder fazer a resposta. Senão, você não vai ter a resposta. Então, você vai ter uma falha imunológica. Legal, para você que está acompanhando agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 20 de maio. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o impacto das infecções respiratórias nas doenças cardiovasculares. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Terça-feira será a última terça-feira de maio, vai ser dia... Ok, o microfone não estava ligado, agora sim.
Na próxima terça-feira vai ser a última terça-feira de maio, vai ser no dia 27. Muita gente já está com a cabeça e pensando na exposição na Divina Expo. Nós estaremos ao vivo na próxima terça-feira e pela primeira vez eu vou ter aqui o prazer de receber a médica que vai falar sobre a questão da nutrologia. É importante que você esteja atento a essa entrevista com a doutora Nayara Dourado. Nós estivemos com ela, gravamos uma curta e objetiva chamada. A médica doutora Nayara Dourado, nutróloga, vai estar conosco na última terça-feira do mês. A nutrologia pode ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida. Doutora Nayara, programa Amostra Grátis, TV Candidez, boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal, TV Candidez. De fato, a nutrologia pode ajudar a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida? Com certeza, Samuel. A nutrologia é uma especialidade médica que busca justamente isso, ampliar a qualidade de vida das pessoas. Sobre a questão dos suplementos, em algum dado momento da vida, quase todo mundo pode precisar de uma reposição de vitaminas ou hormônios? Essa avaliação ela precisa ser individualizada. Muitos suplementos são muito benéficos para a saúde, mas realmente precisa da pessoa passar por uma avaliação para saber qual a melhor dose, qual o melhor suplemento para ela realmente colher os benefícios. Bom, e a gente recebe aqui muita sugestão para abordar a questão do lipedema. Na sua opinião, há como prevenir o lipedema? O lipedema é uma condição muito frequente que acomete principalmente mulheres. E ele sim é possível de ser prevenido, né? E o mais importante é que existe tratamento seguro e eficaz. Eu vou falar muito disso no programa. Que legal, e a gente vai falar também sobre a questão do emagrecimento. Por que para muitas pessoas é tão difícil alcançar o resultado, né, doutora Nayara? Muito obrigado e até o dia 27, se Deus quiser. Obrigada, pessoal. Até mais. Está se aproximando o dia 1º de junho, aniversário de Divinópolis. Nós teremos a partir de hoje mensagens de alguns profissionais da medicina, parceiros da TV Candidez, e que vão deixar aqui as suas mensagens de parabéns pelos 113 anos da cidade. E a gente agora exibe nesse intervalo algumas dessas mensagens. Olá, Samuel do Vale, a todos aqui da TV Candidez, aqui é o Dr. Daniel Maia. É com grande alegria que eu venho aqui hoje parabenizar a nossa querida Divinópolis pelos 113 anos. Essa não é apenas a cidade onde eu nasci e cresci, mas é onde formei os meus valores como cidadão, éticos e que pude exercer a medicina com dedicação e propósito. Tem mais ou menos 12 anos que atuo aqui em Divinópolis como urologista e hoje eu atendo em uma clínica tradicional aqui de Divinópolis, a Cardioclínica. E é por isso que eu posso dizer que a cada dia que trabalho aqui é um privilégio, atendendo as pessoas que eu tive contato em toda a minha infância, a minha adolescência e cuidar das famílias divinopolitanas. É um grande orgulho para a minha pessoa. Uma população de Divinópolis que constrói cada vez mais uma cidade moderna e cheia de oportunidades. E essa força coletiva que me deixa muito orgulhoso de ser um divinopolitano. Nesse aniversário, é com gratidão que eu parabenizo todos os cidadãos de Divinópolis e que sigamos juntos com muita saúde, união e vontade para fazer o melhor. Parabéns, Divinópolis, que venham muitos e muitos anos de conquistas, progressos e felicidade. Um grande abraço a todos os divinopolitanos e o Dr. Daniel Maia. Boa noite a todos, boa noite Samuel do Vale, a todos da TV Candidez. Venho aqui parabenizar a cidade, os seus 113 anos de Divinópolis. É com muito orgulho que estou aqui, né? Desde pequeno sempre sonhei em fazer a medicina, fui a BH, né? Depois de um tempo lá de profissão, retornei à minha cidade, que estou aqui, né? E onde hoje exerço a profissão, né? Como pediatra, né? Um abraço a todos, um abraço Samuel, um abraço a todos aí da TV, né? Com grande orgulho fazer parte dessa história de Divinópolis. Samuel do Vale, boa noite TV Candidez, boa noite divinopolitanos. Obrigada pelo convite para participar do programa. Eu estou aqui especialmente para parabenizar Divinópolis pelos 113 anos, né? Uma cidade que cresce tanto e que acolhe tantas pessoas. Eu fui muito bem acolhida nessa cidade e também a Clínica de Vacinas Vacine. Feliz aniversário, Divinópolis! Boa noite, Samuel do Vale, e a todos da equipe da TV Candidez.
Aqui quem fala é Dr. Juliano Silva, cirurgião dentista. Estou aqui hoje por um motivo muito especial, para desejar Divinópolis feliz aniversário, pelos seus 113 anos de história. É uma honra poder fazer parte dessa cidade tão querida e ter a oportunidade de cuidar do sorriso dessa gente maravilhosa. Parabéns, Divinópolis. Muita saúde, muita prosperidade e, principalmente, muitos motivos para sorrir. Muito bem, nós tivemos, portanto, o Dr. Daniel Maia, Dr. Pedro Paulo, doutora Olga Nascimento e Dr. Juliano Silva, deixando aqui a sua mensagem. No próximo bloco, nós teremos mais 4 exibições. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez, Dr. Otaviano Greco, ele é médico cardiologista, nós estamos ao vivo aqui na TV Candidez. Dr. Otaviano, você viu que começou a chegar aqui algumas mensagens e a sua opinião ela é bem importante. Falando nisso, agora há pouco nós tivemos aqui uma mensagem, você é um divinopolitano, conforme você já contou em outras oportunidades. E você estudou fora, você já contou aqui um pouco da sua história, né? Buscou a medicina Belo Horizonte, não foi isso? Belo Horizonte. E voltou para Divinópolis. Qual é o seu sentimento de ter nascido e viver aqui, exercer a sua profissão nessa cidade que completa agora 113 anos? Você lembra de uma Divinópolis bem lá atrás, Bem né? lá atrás. Divinópolis foi uma cidade de grande crescimento e pujança na década de 70, 80. Na década de 90 estabilizou e agora está indo bem devagar em relação ao que era antes. Nós tivemos uma cidade com muita pujança, principalmente na área do ensino. E aqui essa lembrança que a gente tem de Divinópolis é justamente as festas de desfiles que se fazia, aniversário da cidade, 7 de setembro, onde havia um embate de fanfarras, de coreografias, e era muito esperado também. Saudades também do tempo das Olimpíadas, né, que eram feitos aqui na cidade anualmente. É uma Olimpíadas dos próprios cidade, atletas. Atletas e da quem cidade. é que promovia essas Olimpíadas aqui? Era capitaneada pelo Alberto Pequeno. Ah, correto. Muito famoso, né? O Alberto Pequeno, tive o prazer de conhecê-lo. Era capitaneada por ele. E movimentava a cidade inteira. Era vias pelas escolas. Era os colégios, os grupos, alguns clubes da própria cidade faziam o sucesso. Então, quer dizer, hoje não se tem mais isso, né? Hoje o pessoal perdeu um pouco da empatia da cidade, né? Infelizmente, parece que hoje, com a globalização, está se perdendo um pouco disso. Até o contato entre as pessoas também está caindo um Isso. pouco. Você está falando dessas Olimpíadas, eu sou de uma época da década de 80, quando eu comecei a trabalhar aqui no futebol, estou falando de quase 40 anos atrás, que tinha aqui um futebol de salão muito forte. Era o campeonato lá no poliesportivo, e tinha também um campeonato interno do Estrela do Oeste Clube, ali no Palácio de Esportes, que leva o nome do José Alonso Dias, já falecido, e a entrada é pela Savassinha. Mas aquele ginásio ficava lotado de gente para ver um futebol de alto nível. Você não tem mais isso na cidade, né? São etapas que vão passando, enfim. Uma modernidade que não é modernidade. Você falava do desfile de 7 de setembro, então Divinópolis já teve uma tradição do desfile de 7 de setembro? Só aniversário da cidade e o 7 de setembro. O aniversário da cidade ainda ele tem uma força ainda, né? Tem mas gente... é 7 de setembro e aniversário da cidade. Havia uma disputa importante, as fanfarras, as vestimentas, coreografias. O pessoal realmente desfilava com garbo mesmo. E esse desfile de 7 de setembro também era na 1º de junho ou não? Na 1º de junho. Porque, queira assim, queira não, o desfile de 1º de junho aqui, ele continua sendo um desfile bem tradicional. Muita gente que vai para a avenida, que gosta de... Mas não tem o mesmo encanto, não. Você acha que naquela época o era pessoal mais... tinha disputa, né? Que coisa. Era a pessoa, cada colégio queria se mostrar, cada entidade queria se mostrar. Hoje não tem essa mesma pujança, não. Bacana, doutora Otaviano, também deixando aqui a sua visão e a sua mensagem. Doutora Otaviano, qual que é o impacto das infecções respiratórias nas doenças cardiovasculares? Como toda patologia infecciosa, você vai produzir alguma reação do organismo. O organismo, ao se defender, ele vai produzir anticorpos, em maior ou menor quantidade, de acordo com a necessidade. Dependendo da intensidade com que se faz essa resposta imunológica, você também altera
a dinâmica da coagulação e a dinâmica também dos vasos sanguíneos. Então, eles podem contrair-se mais do que devia. Então, em patologias respiratórias, você tem vários vírus que são mais ou menos intensos nesse sentido. Então, o vírus da influenza é um dos mais intensos. Ele pode provocar alterações transitórias ao nível do músculo cardíaco e ao nível dos vasos sanguíneos. E propiciar quem já tem uma predisposição, já tem uma doença aterosclerótica em andamento, a aparecimento de doenças circulatórias, sejam elas a nível cardíaco, a nível de coronário, ou seja, a nível cerebral, provocando um acidente vascular cerebral. Bom, estamos recebendo aqui perguntas sobre a questão da vacinação. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o doutor Otaviano respondesse. A vacina Pneumo-20 tem realmente eficácia? Rodrigo Faria, quem faz aqui a pergunta. Rodrigo, obrigado pela sua pergunta. O doutor Otaviano vai te responder. A Pneumo-20 é uma nova linhagem de vacinas contra a pneumonia. Antes nós tínhamos a 13 e a 23. A diferença da 20 é justamente a maior durabilidade e ser dose única, né? Então, ela tem uma maior durabilidade e é em dose única. Então, seria a grande vantagem dela. Muito bem. Olha só, você pode continuar participando conosco. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Hoje é dia 20 de maio de 2025. Para você que está assistindo no sábado não tem como você participar. É programa de saúde na reprise. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje o doutor Otaviano Greco, cardiologista de Divinópolis e que sempre nos ajuda aqui a fazer o programa. Pelo menos uma vez ao ano. Ele é parceiro aqui da TV Candidez e vem nos ajudar aqui a fazer o programa. Eu li hoje que as doenças, vamos falar um pouquinho sobre as doenças circulatórias, que elas incluem uma variedade de condições, desde hipertensão até outras. O que a gente pode começar falando sobre as doenças circulatórias e esse agravamento nesse período do ano, doutor Otaviano? As doenças chamadas circulatórias, aí você quer dizer uma patologia chamada degenerativa. São doenças que vão acontecer por predisposição genética ou por mau hábitos de vida. E essas doenças vão evoluir fazendo com que os vasos sanguíneos sofram injúria e essa injúria pode levar a calcificação, essas calcificações podem aumentar e fazer obstrução total ou parcial. Então, você pode ter a angina, que é a obstrução parcial, você pode ter o infarto, que é a obstrução total, você pode ter a insuficiência vascular. Recupera cerebral. E também a obstrução total, que é o acidente vascular cerebral. Aí inclui também as doenças renais, né, que pode haver piora na função renal. Você pode ter as doenças chamadas periféricas, formação de aneurismos ou as artérias periféricas. Então, as doenças circulatórias, ela atinge qualquer vaso sanguíneo, esteja onde estiver. Os mais frequentes são, e mais que levam, infelizmente, a um pânico maior junto à população, são o coração e cérebro, né, que deixam sequelas. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o doutor Otaviano falasse sobre a questão do Covid. Ainda vivemos tempos de Covid e os sintomas são mais a menos depois de quase 5 anos do início da doença no Brasil? Parabéns mais uma vez pelo Amostra Grátis da Saúde. Obrigado para você que não quis se identificar, não tem problema. O interessante é o esclarecimento para o público. A Covid continua circulando e vai ficar por aí, como está a influenza, como está o vírus do resfriado, como está o vírus sincicial, como está os vírus, a chamada adenovírus, são várias patologias viróticas. Só que hoje a Covid de 2020 e 2021 tinha uma predileção intensa a nível de pulmão, onde provocava uma reação inflamatória com processo trombótico, né? E fazia insuficiências respiratórias graves, pneumonia, não pneumonia, mas pneumonites, né? Provocando bloqueio respiratório e reações muito graves. Hoje, o vírus se transformou num vírus também não tão letal como foi, mas ele é um vírus que afeta muito a imunologia. Esse sim, infelizmente, traz problemas imunológicos e você faz exames de laboratório, e é obrigatório fazer pelo menos 30, 40 dias depois de uma pessoa que teve o Covid,
você fazer análise se esse paciente está com resposta imunológica alterada. Dependendo do tipo de resposta imunológica, pode provocar um processo chamado vasculite e inflamar os vasos sanguíneos. Por isso que muitos pacientes jovens, às vezes, têm morte súbita. Às vezes tiveram a patologia, não houve o cuidado adequado e tiveram reações indesejáveis. Isso aí tem que ser realmente investigado. Isso é um problema de saúde pública e tinha que ter, a nível de pronto-socorro, a nível de ambulatórios, um cuidado maior no pós-Covid. A Tânia do bairro Niterói, ela está perguntando se você sabe dar algum tipo de orientação sobre as vacinas que estão disponíveis no serviço público com relação à gripe e influenza. Vamos ver como é que o doutor Otaviano vai saber te responder. Não, ele está pegando um pouco de surpresa. Gripe e influenza é a mesma coisa. A influenza é o vírus da gripe. A eficácia do vírus da influenza ela não é 100%. Porque o que acontece? A vacina, seja trivalente ou quadrivalente, é uma mistura de 4 vírus que circularam nos últimos 4 anos ou nos últimos 3 anos. Então, quer dizer, você está estimulando o sistema imunológico de uma pessoa a, se tiver contato com o vírus da influenza que está circulando naquele ano, ter uma reação menor ou realmente ficar livre do problema. Muito bem. O doutor Otaviano, durante hoje, quando nós gravávamos aqui uma chamada para o Bom Dia Divinópolis, nós recebemos uma pergunta sobre a questão do acidente vascular cerebral. E a pessoa manda várias perguntas ao mesmo tempo. Muita gente quer saber a pessoa quer saber se tem como prevenir, o que causa e qual seria a grande e principal causa do AVC. O que você pode resumir para a gente sobre o AVC? Eu tenho quase que a convicção que você deve receber muitas perguntas também no seu consultório sobre a questão do AVC, que pode deixar sequelas e pode também não deixar sequelas. O acidente vascular cerebral, como eu disse, é semelhante à doença coronária do infarto. Você tem normalmente um processo degenerativo, né? Então, a maioria dos acidentes vasculares cerebrais são provocados por processo degenerativo, por progressão da doença aterosclerótica. Então, tem o fator genético, que ocupa aí 30%, 40%. Tem o fator ambiental, né? É a pessoa que fuma, a pessoa que tem hipertensão, a pessoa que tem diabetes, a pessoa que está acima do peso, é muito sedentário, a pessoa que está atravessando problemas psicossociais muito graves, que fazem acelerar esse processo degenerativo vascular. O estresse também pode contribuir? Eu falei o distúrbio psicossocial. Então, o que acontece? Quando você tem vários componentes, você cria um ambiente propício para a doença evoluir. Mas existe acidente vascular cerebral sem ter doença aterosclerótica. Você pode ter por embolia, né, por problema vascular, problema cardíaco, arritmia cardíaca, distúrbio valvar em doentes que já fizeram cirurgia ou tem a doença reumática. Então, você tem uma série de fatores. Mas o mais frequente é a doença aterosclerótica. E o AVC, ele tem mais de um tipo? Você tem o tipo hemorrágico e o tipo isquêmico, né? Qual que é o mais perigoso na sua opinião? O mais perigoso é o hemorrágico. O hemorrágico, você rompe um vaso sanguíneo, né? Então, dependendo do tamanho desse vaso, você pode ter um distúrbio fatal. E existe como prevenir a questão do AVC, seja ele o hemorrágico ou não? O que a pessoa deve fazer? Não, o hemorrágico, você não tem como fazer uma prevenção em si. O que acontece é o seguinte, se você tem na família casos de acidente vascular cerebral hemorrágico em pessoas ou mais idosas ou mais jovens, você tem que investigar, porque a principal causa são os aneurismas de malformação, que a pessoa nasceu com essa predisposição. Então, às vezes, se tem um caso, por exemplo, você tem um irmão que sofreu, os outros irmãos teriam que pesquisar, porque pode ser que tenham também aneurisma. E a maioria das vezes, esse aneurisma é descoberto de forma fortuita, por um outro motivo completamente, né? A pessoa vai fazer um exame por um motivo e descobre. Então, isso aí, a doença aterosclerótica, a prevenção é não fumar, evitar excesso de bebida, fazer atividade física regular, manter-se dentro do peso, diminuir o estresse,
tentar, se tiver hipertensão, controlar a hipertensão, o diabetes, controlar o diabetes, né? Que o fator familiar não tem como se evitar, mas você pode atrasar o problema. Olha só, Eduardo do bairro Cidil está pedindo para você responder para ela. Na sua opinião, qual é o mais perigoso para as doenças do coração, o sedentarismo ou a má alimentação? Bom, isso aí, o sedentarismo, ele é ruim, a má alimentação também. Então, quer dizer, isso aí não tem como você mensurar direitinho, não. O que acontece é o seguinte, existe um estudo que foi feito já há mais de 15 anos, chama Interheart. É um estudo canadense que envolveu países do mundo inteiro, inclusive o Brasil. Eles classificaram 6 fatores que são predisponentes e podem piorar a doença circulatória, aterosclerótica, melhor dizendo. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, veio a genética. Em segundo lugar, eu falei, esse é fator de risco mais grave. A genética, o tabagismo, a hipertensão, o diabetes e mais ou menos junto estão o sedentarismo, que está associado ao ganho de peso, né, baseado na má alimentação também, e os fatores de estresse. Então, quer dizer, infelizmente não tem que falar assim, o fulano adoeceu por causa disso. Não, isso não é um fator só, são vários fatores. Ok, muito bem, você pode continuar participando conosco, nós estamos ao vivo nesta terça-feira recebendo o Dr. Otaviano Greco, médico cardiologista de nossa cidade. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com alguns depoimentos de médicos e parceiros sobre o aniversário de 113 anos de Divinópolis. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Divinópolis completa 113 anos no próximo dia 1º de junho. Nós temos aqui outras participações do médico Sérgio Mourão, Dr. Jadson Campos, Odontologia e Arte, Dr. Jander Castro, pneumologista, e Tiago Correia, fisioterapeuta e osteopata. Alô, Samuel do Vale, telespectadores da TV Candidez, povo de Divinópolis. O doutor Sérgio Mourão que está falando aqui, eu estou querendo mandar uma mensagem de parabéns pelo aniversário da cidade. Eu que sou de Belo Horizonte, mas fui muito bem acolhido aqui e tenho uma estima muito grande pela cidade. Quero deixar os meus parabéns. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da equipe da TV Candidez. Aqui quem vos fala é o Jadson, dentista da Clínica Odontologia e Arte. Quero, neste momento, parabenizar a nossa cidade, Divinópolis, pelos 113 anos. Uma cidade que me acolheu muito bem desde que cheguei aqui. Fui muito bem recebido pela cidade e tive a grata satisfação de crescer junto com ela. Uma cidade acolhedora, que cresce muito, é uma cidade que se desenvolve e dá oportunidades para todos que aqui chegam. Parabéns, Divinópolis. Adoro essa cidade. Boa noite, meu amigo Samuel do Vale e todos os amigos do Amostra Grátis. Estou passando aqui ao Dr. Jander, pneumologista da Clínica Respirar, para deixar um forte abraço para a nossa Divinópolis e toda a sua população. Esse ano comemoramos 113 anos, né? Essa cidade muito especial para todos. Uma cidade que me acolheu há 22 anos atrás, quando eu vim para cá com
de braços abertos. Sou muito grato à cidade, à população, que sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito, onde eu tive a possibilidade de crescer como médico, como pessoa, de constituir a minha família, criar os meus filhos, fazer grandes amigos. Eu me tornei um cidadão de Metropolitana há 2 anos, com muito orgulho. É uma cidade que mora no meu coração e que daqui pretendo não sair nunca mais. Muito feliz por essa data, por estar comemorando esses 113 anos com todos. Tenho certeza que vai ser uma data muito festiva e queria mandar um abraço e um agradecimento especial a todos, a nossa querida cidade, a nossa querida população, que a gente saiba cuidar bem dessa cidade para que a gente possa cuidar dos nossos filhos, criar nossos filhos, nossos idosos e fazer dessa cidade uma cidade cada vez melhor. A gente não pode esperar dos governantes que eles fazem tudo. A gente também precisa fazer a nossa parte, né, dar sugestões, cobrar dos nossos governos, dos nossos políticos, para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, que a gente possa viver cada vez melhor e feliz nessa cidade. Então, muito obrigado, minha querida Divinópolis, parabéns, parabéns à cidade, parabéns a essa população especial. Um forte abraço a todos, uma boa noite. Boa noite, Samuel do Vale, e a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Tiago Correia, eu sou especialista no tratamento da coluna, sou fisioterapeuta, osteopata, sou diretor aqui da clínica Biofísio e gostaria, através desse vídeo, de parabenizar a cidade de Divinópolis pelo seu aniversário. A Biofísio já está há 25 anos aqui no mercado. Eu sou de Divinópolis, sou nascido em Divinópolis e tenho orgulho de fazer parte dessa história. Gostaria de desejar aos nossos líderes que comandam a nossa cidade que faça com que ela seja uma cidade cada vez melhor para que a gente possa viver, criar a nossa família e estar trabalhando aqui. Um grande abraço a todos e mais uma vez, parabéns à nossa cidade de Divinópolis. Um abraço aí para todos que participaram. Nos próximos programas nós vamos ter mais depoimentos e daqui a pouco mais outro depoimento. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez com o Dr. Otaviano Greco, cardiologista, parceiro aqui da TV Candidez. Doutor Otaviano, a Edna Severino. Olá, Samuel, boa noite. Sou aqui de Divinópolis, gostaria que o doutor Otaviano respondesse para a gente, ele falasse sobre a minoca. Eu tenho, mas confesso que não entendi. O que é a minoca? Pergunta aqui a Edna Severino. Esse é um termo que é usado pelos cardiologistas para identificar pessoas que têm doença coronária sem ter obstrução significativa. Normalmente, essa doença tem a ver com vasoespasmo. Por um motivo qualquer, estresse, medicamento, frio excessivo, pode haver o espasmo da coronária em um determinado ponto e provocar interrupção do fluxo sanguíneo e provocar dor do tipo angina. Normalmente é autolimitado, mas realmente incomoda bastante. Mas tem tratamento, tem medicamento que tem uma eficácia até boa, então ela tem que, através do médico que está acompanhando, para receber essa medicação de acordo com a necessidade. A Viviane aqui do centro está perguntando se o infarto do miocárdio no inverno acontece com mais frequência, se isso é verdade. Obrigado, Viviane. Tanto o acidente vascular cerebral quanto o infarto miocárdio tem uma incidência maior, visto que você pode ter distúrbios vasculares provocados pela formação dos autoanticorpos que a pessoa vai produzir. Isso aí pode gerar realmente. Então, a mudança brusca de temperatura faz espasmo, ela aumenta a resposta simpática, quer dizer, a resposta do tipo taquicardia por adrenalina, noradrenalina. Então, você vai ter elevações, às vezes, importantes da pressão arterial. Então, são fatores que podem predispor à formação de lesões coronarianas do tipo espasmo, do tipo obstrutivo. Olha só que pergunta interessante. Olá, Samuel, boa noite. Eu acompanhei a entrevista do Dr. Otaviano da última vez que ele esteve aí. Ele falou sobre a importância de se proteger do frio, estar bem agasalhado. De fato, o frio, e se a pessoa não se proteger, pode causar algum tipo de problema nas doenças circulatórias? A pessoa não quis se identificar. Não sei se você conseguiu fazer aí um apanhado dessa mensagem aqui que eu acabei de receber agora. É o seguinte, isso aí não tem dúvida. Você está num ambiente climatizado.
não climatizado, e passa para um ambiente muito quente, faz diferença. Você está num ambiente quente, né, dentro do ambiente da sua casa, e sai ao relento e não se protege de forma adequada, essa mudança brusca de temperatura vai fazer uma resposta com que o seu organismo lance na circulação várias substâncias vasoativas para tentar aumentar a energia, porque para você manter a temperatura do seu corpo e melhorar a sua circulação para você enfrentar aquela mudança brusca. Então, esse desbalanço da temperatura vai fazer realmente a pessoa passar mal. Então, antes de sair, a pessoa se agasalhe, para que esse impacto da mudança da temperatura seja menos sentido, né? Então, a gente brinca que, né, que é muito perigoso no inverno a pessoa tomar um vento frio pelas costas, né? Tem até um ditado que fala que a pessoa tinha mais medo de um vento frio pelas costas do que um homem armado pela frente. Naquela época lá da década de 40, de 30, tinha aquelas garruchas que mascavam, né? Então o tiro não saía. O vento frio não tinha tratamento, que a pneumonia só tinha na época tratamento com sulfa, ou então você tinha que buscar lá no Rio de Janeiro, vir pelo trem, numa caixa com gelo, a penicilina para aplicar. Olha para você ver, hein? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Não encontrava aqui, por exemplo, não tinha em Belo Horizonte na época. Belo Horizonte não tinha? Na década de 40 não tinha. Divinópolis então nem se fala. Não, você tinha que trazer. Era caro e tinha que vir de trem. Olha só, doutor Otaviano, tem muita gente que é meio valentão, né? Que não gosta de dizer que sente frio, que anda até de camisa aberta nessa época. Eu sou uma pessoa completamente friorenta, eu sinto muito frio, eu me sinto um pouco incomodado com o frio às vezes, então tem que estar sempre agasalhado. Tem que ter cuidado. Essa importância de se agasalhar, então, ela é completamente em forma de prevenção para a própria pessoa. Justo. Porque algo muito sério ou não sério pode acontecer. Pode acontecer. Né? Depende, se você está contaminado, já ela baixa mudança brusca de temperatura pode facilitar. Né? A Edna Severino, que fez a pergunta aqui da Minoca, está te agradecendo aqui, falou, muito bom esse médico, doutor Otaviano, hein? Parabéns. Ela pergunta se você atende pelo plano, eu vou passar aqui o seu contato depois para ela aqui, né? Que é o 3222-9898. Ô, doutor Otaviano, muita gente perguntando sobre a questão da alimentação, por que muita gente tem que comer mais justamente nessa época do ano, que é a época mais fria? Sinto que às vezes eu engordo. Peço ao doutor Otaviano para comentar sobre essa questão. Obrigado para você que mandou mensagem, que também não quis se identificar. Não, o frio, você vai gastar mais energia para manter o seu corpo aquecido. O nosso organismo é uma caldeira que trabalha a 37 graus. Então, para você manter essa caldeira nessa temperatura, você precisa do oxigênio, que equivale ao fogo, e da glicose, que equivale à lenha. Então, para você fazer energia, você tem que ter os dois elementos aí para trabalhar. Então, você tem que ter a glicose, que é transformada no nosso organismo pelo fígado, né? Aliás, transformada não, disponibilizada ao organismo pelo fígado, que vem da transformação dos diversos alimentos que a pessoa ingere. Olha só, vou encerrar esse bloco agora, porque eu vou ter que chamar menos um breve intervalo, fazendo aqui uma mensagem aqui para você. Olá, Samuel, boa noite. Você está entrevistando hoje um médico extraordinário, um ser humano fantástico, que tive a honra de visitá-lo como profissional da indústria farmacêutica. Sempre demonstrou conhecimento muito grande como médico. Filho de um dos maiores homens que Divinópolis teve, doutor Otaviano pai. Parabéns ao doutor Otaviano Filho, que Deus continue te abençoando. Um grande abraço. Quem está te mandando essa mensagem é o Adilson Quadros. O Adilson, foi vereador, trabalhou muitos anos. Foi presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ele sempre acompanha aqui o programa Massa Grátis. Adilson, um abraço para você, para Aparecida. Muito obrigado, viu? Adilson. Aliás, eu vi o Adilson, se não me engano, ontem lá no ABC, eu estava saindo de carro, eu estava chegando e ele estava saindo, eu tentei mexer com ele, mas ele não conseguiu ver. Adilson, grande abraço para você. Samuel, boa noite, aqui é a Maria da Glória. Gostaria de saber, doutora Otaviano, o que significa disfunção diastólica discreta no ventrículo esquerdo. Parabéns pelo almoço grátis. No ecocardiograma, você vê o movimento de relaxamento do coração. O coração faz um movimento de contração para empurrar o sangue e um relaxamento para encher a cavidade ventricular de sangue para depois fazer a contração.
Em algumas pessoas, com o envelhecimento, a hipertensão arterial, doenças infiltrativas, doenças coronárias, podem fazer com que esse relaxamento diastólico seja diminuído. Esse chamado RDA, que é o diastólico do tipo 1, ele tem pouca importância, é praticamente normal, normalmente a gente não dá muita importância, a não ser que tenha outras patologias associadas que mereçam o tratamento. Olha, outra mensagem que está chegando aqui para você, viu? Você tem um fã-clube aqui da Divinópolis, toda vez que você vem aqui ao programa. Olá, Samuel, boa noite. Sou Conceição Pio, advogada. Tá lembrado dela? Minha família toda é paciente do Dr. Otaviano. Sou muito grata pelo cuidado com todos da nossa família. Grande médico, muito experiente e grande ser humano. Muito obrigado, Conceição. A Conceição Pio, não sei se você está lembrado dela, tá? Tá mandando aqui um abraço para você. Olha só, eu vou ter que chamar agora o nosso terceiro e último intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para fazer o fechamento do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, e agora quem deixa a sua mensagem dos 113 anos de Divinópolis é a doutora Mauritânia Aguiar, médica dermatologista de grande destaque aqui na nossa região. Muito bem, o vídeo ele está com um pequeno travamento, o Túlio vai tentar lá fazer essa conversão e, havendo sucesso, a gente vai colocar aqui para você. Eu tenho que chamar aqui 3 fotos, Túlio, não sei se eu posso chamar aqui rapidamente, mas sem te comprometer aí, tá? Nós tivemos uma entrevista com o cirurgião bariátrico Dr. Vilmar Neto. Ele é lá de Lagoa da Prata, de Santo Antônio do Monte. Diz que conhece lá o Dr. Leopoldo Greco também, grande profissional que esteve conosco. Outra entrevista que você pode acompanhar no YouTube é com o Dr. Álvaro Vaz. Ele é médico oftalmologista e que trouxe grande destaque na questão da saúde dos olhos. A entrevista do Dr. Álvaro Vaz também você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Nós temos aí uma foto do Dr. Álvaro Vaz daqui a pouquinho. Dr. Álvaro Vaz, que é profissional da oftalmologia de nossa cidade. E, por fim, encerramos com a doutora Tássia Nazaré. Ela esteve conosco, médica mastologista, e que falou sobre a importância do Outubro Rosa e da questão da mamografia. Se tiver no ponto, o Túlio coloca para a gente a mensagem da doutora Mauritânia Aguiar. Obrigado, Túlio. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez. Aqui é a Mauritânia, dermatologista. Fui criada nessa cidade maravilhosa, mas tive que sair para estudar. Gosto tanto daqui que tive que voltar e trouxe marido e filhos. Fomos recebidos de braços abertos por essa cidade maravilhosa, que nesses 113 anos soube se reinventar. Hoje ela é referência em vários setores, inclusive no setor da saúde. É a 10ª cidade mais populosa de Minas Gerais. Parabéns, Divinópolis.
Parabéns, divinopolitanos, esse povo trabalhador e lutador. Muito bem, olha só, doutora Otaviano, temos aqui algumas perguntas, a gente está caminhando para o finalzinho do programa. Samuel, boa noite. Pergunte ao doutor Otaviano, é o seguinte, quem já teve derrame há muitos anos atrás e não foi tratado, teve novamente, não houve sequelas. Pode ser que ter que voltar novamente um derrame no futuro? Douglas está mandando aqui essa mensagem. O acidente vascular cerebral depende da sua origem, né? O repetir depende de qual a patologia que deu início. Por exemplo, você pode ter uma doença cardíaca ou formação de pequenos coágulos que fazem pequenas lesões e são a recuperação espontânea. E você pode ter também a doença aterosclerótica que faz vasoespasmo ou faz obstrução, dependendo de má hábitos de vida, não adesão ao tratamento. Mas isso é importante que a pessoa investigue a causa para poder ter a melhor solução de prevenção. O Anderson do bairro Bom Pastor, ele quer saber se é normal uma pessoa portadora de ansiedade passar por uma bateria de exames cardiológicos por estar com desconforto na região do tórax e não chegar a nenhum diagnóstico. Infelizmente você tem, pelo nível de ansiedade, dependendo do grau de ansiedade, grandes oscilações de pressão ou de frequência, as descargas adrenérgicas muito intensas, você pode ter manifestação circulatória, sim. Agora, não necessariamente você tem lesões a nível cardíaco, a nível cerebral ou a nível sanguíneo que possa trazer maiores patologias. O certo é que a pessoa realmente, ao fazer os exames, cumpra aquele objetivo que é justamente tirar a dúvida total e ter uma boa explicação do médico o motivo que está acontecendo. Então, a ansiedade, não tenha dúvida que ela pode provocar reações importantes no organismo, principalmente grandes variações de pressão. Doutor Otaviano, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez que nos ajudou a fazer o programa. Doutor Otaviano, durante o programa, estava aqui respondendo com bastante calma, com bastante tranquilidade e nos intervalos, ao mesmo tempo, atendendo aqui, né? Algum paciente chamando, né? Você tem paciente internado, né? E mostra aí essa sua dedicação, esse carinho, acima de tudo, essa calma e o envolvimento também com o paciente, que é muito importante. Obrigado, viu, mais uma vez, pela sua presença. Eu que agradeço por nos ajudar a fazer o programa. E a gente fica feliz com essas mensagens aqui, né, de pessoas parabenizando aqui, muitas pessoas falando. Infelizmente, algumas perguntas chegaram muito em cima da hora e não vai ter como a gente fazer. Obrigado mais uma vez, doutor Otaviano. Eu que agradeço. Muito obrigado, Samuel. A gente lembra que esse programa, a sua reprise vai ser no sábado, a partir de 13h. Ao vivo, a gente vai voltar na próxima terça-feira, na última terça-feira de maio. Boa noite, doutor Otaviano. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.